Olá, meu nome é Francisco Shelton. Vamos agora resolver a atividade 20 da disciplina Instrumentação no ensino de Álgebra e Aritmética. Então, nessa apresentação, eu vou abordar a introdução do conceito de equação por meio dos jogos, conforme foi proposto na aula 23. Então, o objetivo é mostrar que a aprender equações vai muito além de memorizar regras, né? É necessário compreender o significado da igualdade e das transformações realizadas durante essas resoluções. Coloquei aqui um exemplo bem clássico, né? Quando a gente vai ensinar equações, que é o uso do exemplo aqui da balança, né? E a equação ela traz justamente isso, né? Uma, uma igualdade. Então, o mesmo valor que tem aqui, desse lado, tem também aqui, né? Então, por exemplo, qual o valor que o x está assumindo para essa balança estar em igualdade, né? Qual seria aqui o valor do meu x? Perceba que aqui eu tenho um x e aqui eu tenho 2x, né? Que eu tenho um objeto aqui, por exemplo, com 500 gramas ou quilos, né? Um de 250. Tem um outro aqui, ó. Perceba que é igual, né? 500. E aqui, a diferença aqui 100, né? Então, qual o valor que esse x aqui precisa assumir para que ocorra aqui uma igualdade? Então, um exemplo aí bem ilustrativo e bem clássico. Então é bem comum a gente encontrar aluno que resolve a equação utilizando a expressão, né, passar para o outro lado, muda o sinal, né? Então esse 100 aqui ele está positivo, vai para o outro lado negativo e vice-versa, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, apesar desse procedimento levar ao resultado correto, em muitos casos, mas ele não explica por que a igualdade continua, por exemplo, lei verdadeira, né? Porque que a igualdade ela continua correta, né? Então a aula 23 ela propõe justamente substituir esse ensino mecânico por atividades lúdicas como o quebra-cabeça de equações equivalentes que foi apresentado, permitindo ali que os estudantes eles compreendam a ideia do equilíbrio, né, como uma balança e igualdade. Então vamos tentar fazer aqui alguns exemplos, né, e ver aqui o uso do jogo como um recurso didático. Então nos jogos os alunos eles recebem ali diferentes equações, precisam identificar quais equações são equivalentes ou seja, quais equações possuem o mesmo conjunto de solução, né, para os valores ali de x. Então, durante essa atividade, eles percebem que uma equação, elas podem, por exemplo, assumir diferentes formas sem alterar sua solução, desde que as operações elas sejam ali realizadas corretamente, tanto de um lado da equação quanto do outro, né, nos dois membros. Então, o professor ele pode discutir o conceito do conjunto inverso, mostrando que a solução encontrada deve pertencer ali a um determinado conjunto considerado. Então, vamos formalizar aqui alguns exemplos. Então, vamos analisar a equação, por exemplo, ali 5x menos 7 igual a 3x mais 9. Né? Temos aí a equação. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Né? Vamos subtrair esse 3 aqui dos dois lados. Né? Então, aqui, ó, menos... Como que eu substituo, né? Que eu tenho aqui mais 3x, né? Menos 3x,
que aí ele desaparece, né? Então aqui, se eu tirei desse lado, tenho que tirar do outro aqui, né? Então menos 3x, né? Eu ficaria aqui com 2x menos 7. Aqui sumiu, né? É igual a 9, né? Então, em seguida, o que eu posso fazer, né? Perceba que eu posso somar 7, né? Dos dois lados. Que aí esse 7 aqui desaparece. E aqui eu vou ficar com 2, né? Então, eu ficaria ali com 2x igual a 16, tá? Então, tirei 7 daqui, ou melhor, somei 7 aqui, né? Somei 7 aqui, fiquei ali com 16. Agora, posso dividir os dois lados por 2, então dividindo aqui por 2, esse 2 desaparece. 16 dividido para 2, exatamente 8. Então, observe que em todas as etapas a gente realiza exatamente a mesma operação nos dois membros, né, nos dois lados da equação. Isso garante que a igualdade vai ser preservada e explica porque todas essas equações, por exemplo, são equivalentes e possuem a mesma solução, né? Se eu tivesse aqui, poderia ter várias equações equivalentes a essa. Não é a mesma coisa que é o exemplo da balança, né? Se eu tirar esses 500 aqui, 500 aqui, ela continuaria em equilíbrio. Se eu tirar aqui x, tirar x aqui, ela vai continuar em equilíbrio. Se eu tirar aqui 100 e tirar aqui 100, perceba que eu vou ficar aqui com 150, né? Então eu já vejo que esse x aqui, ele vale exatamente 150, né? Pois vai manter aqui o equilíbrio. Então, a que conclusão nós podemos chegar? Né, o uso de jogos, eles tornam o ensino das equações mais significativo, né? Em vez de a gente ficar só memorizando regras, os estudantes eles podem compreender o princípio de equivalência das equações e a ideia de equilíbrio entre os dois membros, né? Então, nesse processo, o professor ele atua como um mediador, né? Um facilitador da aprendizagem, incentivando a investigação, a argumentação e principalmente, né, a construção do conhecimento matemático. É isso, até a próxima.